E a gente volta aqui para falar sobre um assunto que é extremamente importante. E eu vou dizer, eu conheço muitas pessoas que têm crises de ansiedade. A verdade, a nossa saúde mental vem sofrendo muito, principalmente pós-pandemia, também fala-se muito sobre isso. E a gente está aqui ao lado da doutora psiquiatra Adriane Caldas. Muito bom dia, muito obrigada por ter vindo aqui. Nós temos muitos questionamentos para fazer e curiosidades sobre esse assunto. Até para a senhora colocar de forma bem clara e objetiva para o nosso ouvinte, a gente abre o espaço para que o ouvinte possa também, né, fazer a sua pergunta. E aí eu já começo perguntando como você identifica que você realmente está com ansiedade, porque eu acho que essa é a nossa principal dúvida. Ansiedade é um sentimento, a gente estava comentando aqui inclusive nos bastidores, é um sentimento que faz parte da nossa vida. É positivo quando melhor administrado, mas em que momento a ansiedade ela passa do limite? Bom dia, doutora. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente falar desse tema tão relevante e tão frequente, né? Então a ansiedade, como você mesmo colocou, é um processo natural de sobrevivência, né? Que se a gente não tiver ansiedade, a gente não consegue sobreviver. Quando a ansiedade começa a atrapalhar, interferir nas suas atividades diárias e causar algum sofrimento persistente por um tempo mais longo, pelo menos assim uns 6 meses, né? 1 mês, 6 meses, isso aí começa a interferir na sua funcionalidade, deixa de ser algo natural e passa a ser um transtorno, né? Uma doença. E aí a gente tem vários transtornos de ansiedade que a gente pode pontuar, como é muito conhecido o transtorno de pânico, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que é muito frequente, os transtornos de ansiedade social, a antiga fobia social, né? Então, a gente tem diversos tipos dentro dos transtornos de ansiedade. E hoje, assim, como você mesmo colocou, depois da pandemia, aumentou muito a prevalência dos transtornos de ansiedade, né? E principalmente o TOC também, que de uma certa forma o transtorno obsessivo compulsivo, de uma certa forma acaba sendo também relacionado aos quadros de ansiedade. Mas aí só puxando, só para ainda nesse gancho da sua fala, doutora, quando a senhora falou assim sobre pânico, existe também a crise de ansiedade e a crise de pânico. Elas estão ligadas, então, assim, você tem crise de ansiedade, automaticamente você pode ter também a crise de pânico, e até o toque que a senhora falou, essa compulsão também está tudo ligado à crise de ansiedade, então? Você pode ter uma crise de pânico e não ser um transtorno, uma crise isolada. Mas quando isso persiste, né, e causa realmente um sofrimento, e você evita uma situação porque você vai ter uma crise de pânico, você deixa de sair de casa, por exemplo, com medo de ter uma crise de pânico, ou está tendo crise de pânico e você não está mais convivendo com os familiares, ou está tendo ausência no trabalho por conta disso, e aí passa a ser um transtorno de pânico. Ah, ok. Doutora, agora então, muito se fala, né, nessa questão de ansiedade, que todo mundo fala desse sentimento, dessa sensação de ansiedade ligada à tecnologia, às redes sociais, há muito tempo de tela. Eu queria saber se isso de fato tem ligação e, por exemplo, o que é que a senhora atende mais no consultório? Por exemplo, crianças com ansiedade, jovens com ansiedade ou idosos também, adultos, o que é que chega mais comumente lá no seu consultório? A ansiedade, assim, está disseminada em todas as faixas etárias, né? Eu atendo crianças de 10 anos até idosos. E após a pandemia, com excesso de tela mesmo, as crianças mudaram muito a questão do humor. A gente teve uma gama de crianças, assim, com dificuldade de retornar à escola, né? Depois da volta da pandemia, com a dificuldade da socialização mesmo, de um comportamento, assim, ansioso social mesmo. Dificuldade de se relacionar novamente. E com relação a essa questão de tela, assim, é um problema muito sério nas crianças. As crianças, tem muitas crianças com dificuldades até de déficit de atenção, né? Achando que tem algum déficit de atenção pelo excesso de tela mesmo. E mudanças de humor também, né? Como uma abstinência, como se fosse uma droga mesmo, que quando você tira, você sente todos aqueles sintomas de ansiedade, né? Daquela compulsão para ter que voltar a ter acesso a jogos eletrônicos ou redes sociais.
Então isso assim realmente é algo muito preocupante que a gente precisa olhar para isso. Né? As crianças, elas pararam de brincar, né? Tem crianças que elas nem sabem mais aquela brincadeira raiz, né? Que a gente chama, né? De correr, de jogar bola, porque elas têm aquele acesso direto. É como a senhora falou, não, é uma droga, né? Ela dá tudo que você precisa, né? Ela te alimenta ali só com aquela tela. E isso é uma questão que precisa ser muito observada pelos pais, né, doutora? É, isso mesmo. É excelente, né? A gente ter a tecnologia, mas a gente tem que saber utilizar. E tem aplicativos que os pais podem utilizar de tempo de tela, controle, né? De ter esse controle e realmente estimular, né? As brincadeiras lúdicas que a gente tinha quando era criança. É, pois é. Porque realmente, hoje em dia, essa geração é muito tecnológica e assim, acaba que distancia também do contato físico, né? Porque ficam jogando e jogam online, né? E não jogam assim presencialmente. Isso. Né? E é muito importante isso aí para o desenvolvimento emocional do adulto que vai ser, essa criança será. Isso, né? Às vezes não só o jogo, fica falando ali com o coleguinha só pelo celular na tela e às vezes quando encontra pessoalmente não consegue se comunicar, não consegue socializar, né? Agora passando aqui bem rapidinho no nosso youtube.com/canal da Jovem Pan Natal, tem primeiro um bom dia muito especial aqui do nosso querido Felinto Filho, dizendo que está acompanhando o Bom Dia Bancada Top, na boa sintonia aqui da Jovem Pan Natal. Grande abraço para Felinto. E tem o nosso querido ouvinte também, pastor Saulo André. Ele pergunta o seguinte, doutora: quais são os alimentos ou substâncias que podem piorar essa sensação de ansiedade? Por exemplo, eu já pergunto, pastor, aqui o tal do café. Às vezes a gente fica tomando café o dia todo. Eu mesmo sinto isso às vezes. Quando chega no fim do dia, você tá muito ligadão ainda, né? Então café é uma dessas substâncias? Essa mesmo, essa é a principal substância. A nicotina também é bom você evitar e o isso álcool para os também. fumantes, né? Mas o café realmente tem que ter um limite, porque o café é uma bebida muito estimulante e pode acentuar muito os quadros de ansiedade. E lembrando, né, doutora, que a cafeína, ela tá muitas vezes em energéticos, né, que a gente toma, em pré-treino. Não necessariamente no cafezinho não só preto, no café né? preto, E exatamente. alta concentração, né? Tem Isso. alguns pré-treinos que tem alta concentração e você vê que dá manifestações de ansiedade, né? Da taquicardia, né? Sudorese. Isso são sintomas físicos da ansiedade. Vamos falar então desses sintomas, doutoras, que é importante para quem está ouvindo a gente agora. Quais são os sintomas, então, quando a ansiedade está patológica, né? Você falou aí, suor excessivo, então sudorese. A gente tem uma descarga, né, de adrenalina quando você está ansioso e aí provoca todos esses sintomas físicos, que é taquicardia, sudorese, sente falta de ar, né? Às vezes fica com o corpo muito tensionado. Sensação assim de que vai enlouquecer, muitas vezes na crise de pânico você pode ter a sensação de morte, assim, de que vai morrer, que pode, na fobia social, de dar uma sensação de um branco, que você não consegue mais lembrar de nada, né? Então, tremores também é muito frequente, sudorese. Então, esses são os sintomas físicos da ansiedade. É um sentimento de angústia também que faz parte dessa crise? Essa parte, assim, emocional, né? Muitos pacientes, eles relatam sensação assim de aperto no peito. Tem paciente que relata a ansiedade como uma agonia na cabeça, né? Como se o pensamento assim não consegue raciocinar direito. Sensação, um sintoma que é muito frequente dos quadros ansiosos crônicos é o cansaço, a fadiga, né? A pessoa está tão esgotada e está o tempo todo tão preocupada com alguma coisa que ainda vai acontecer que ela fica exausta, cansada. Então isso é muito frequente, né, da gente ver. Eu tenho aqui a participação da jornalista Flávia Freire, aqui ligada e atenta, olha só, tá vendo como beijo pra Beijo, Flavinha. Pois é, a Flávia tá dizendo aqui o seguinte: eu tenho crises de ansiedade, já fui ao hospital achando que estava infartando. O que me ajudou, além do tratamento, foi o esporte. Isso é fundamental. Aí eu acho que vale a pena a gente conversar aqui sobre o que a gente pode prevenir a ansiedade, né? Então, a boa contribuição aí de Flavinha, de que realmente o esporte é, assim, inegociável. Então, assim, faz parte da prescrição o esporte, né? Uma coisa que também é importante, essa questão do café, né? De evitar café, um sono de qualidade, né? Que isso é importantíssimo.
boas relações, né, de você poder ter uma rede de apoio social, amigos, familiares, ter uma boa convivência com os amigos no trabalho, tudo isso, né, faz com que você se estruture melhor para lidar com os problemas e evitar o quadro de ansiedade. Atividades práticas de meditação também já tem estudos mostrando o mindfulness, né, que é traduzido por português como atenção plena, de você estar presente aqui, no agora, né? A gente está aqui, mas a gente já está pensando o que é que a gente vai fazer daqui a pouco, quais são as preocupações que a gente tem até a hora do almoço. Então, o mindfulness, que é a meditação, faz com que você permaneça nesse estado presente. Então, a prática de meditação já tem comprovação científica de que realmente funciona para ansiedade, como tratamento para ansiedade. E a gente não pode esquecer, né, também da terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que tem mais comprovação científica para tratamento dos transtornos de ansiedade. E quando necessário, né, nem sempre vai ser necessário, a utilização de medicamentos, né? E aí é interessante a gente pontuar aqui que é necessário muitas vezes a gente utilizar medicamento. Nem sempre é o uso do medicamento, mas é necessário. Era o que eu ia perguntar, doutora, porque ainda tem, na sua opinião, essa visão de muita gente dizendo assim, não, mas eu não vou para psiquiatra porque às vezes vai ter um remédio lá muito forte, então às vezes a pessoa tem essa preocupação até de procurar ajuda, né? E às vezes a dependência da medicação, de eu ficar dependente dessa medicação, como é que eu vou ficar? Exatamente. Ainda aparece para a senhora, por exemplo, pacientes com essa restrição e com essa dificuldade de muitas vezes aceitar que é uma doença como qualquer outra. Às vezes você vai ter que tomar ali um comprimido, um remédio durante um tempo. Existe ainda essa resistência? Esse é um grande gargalo, né? O estigma de procurar ajuda de um psiquiatra. Então, o psiquiatra não é médico só de doido, né? Como a gente tinha antigamente, mas o psiquiatra é o médico habilitado para tratar várias outras doenças emocionais da mente. Então, existe esse estigma, sim. Os pacientes já chegam dizendo que não quer usar medicamento, que tem muito medo de medicamento, preconceito de medicamento. Muitas vezes o paciente tem algum familiar, sofreu isso na infância e fica com medo de ter a mesma doença de algum parente, né? Então, tem uma resistência muito grande a buscar ajuda. E eu quero só colocar aqui que assim, a primeira indicação para a gente tratar os transtornos de ansiedade não é o uso de medicamentos que causam dependência, né? O paciente vai fazer o tratamento por um tempo adequado e vai retirar aquele medicamento. E é necessário também a ajuda da terapia e todas essas abordagens que a gente colocou aqui para que ele esteja em condições, tirando a medicação, de ficar bem e por ele mesmo regular a ansiedade dele, né? É como uma pneumonia. A pessoa tem uma pneumonia, tem que tomar um antibiótico, né? Tem que tomar por aquele tempo adequado e depois você tira e você está curado. Mas aí você também vai ter que muitas vezes fazer uma fisioterapia respiratória porque foi mais grave, né? Mas você vai ter que fazer sua parte também. E é importante que se diga, a senhora estava até falando agora há pouco, que esses medicamentos, eles vêm num processo constante de atualização. Então, muitas vezes o que a gente viu nossos avós usarem, nossos pais ou parentes mais distantes, mais velhos, hoje em dia você já tem medicamentos mais modernos, mais eficientes, inclusive para tratar, por exemplo, ansiedade ou outros transtornos, né? E, inclusive, vale um alerta também para automedicação, né? Que é muito importante. Nós já vi, você toma o quê para ficar mais tranquilo? Eu tô tomando, deixa eu tomar para ver se melhora a minha situação. São situações extremamente particulares e individuais, né, doutora? E isso é muito grave. Isso é muito perigoso, a automedicação, né? Porque a gente sabe, como você mesmo colocou, que antigamente a gente tinha poucos recursos. Então, os medicamentos davam muito efeitos colaterais. Hoje, graças a Deus, assim, a indústria farmacêutica evoluiu muito e a gente tem medicamentos muito bons, sem efeitos colaterais e que não causam dependência. Essa questão de automedicação, a gente tem que ter muito cuidado, porque um medicamento que serve para uma pessoa, né, e dependendo do problema daquela pessoa, pode causar um dano enorme, né? Em outra pessoa. Em outra pessoa. E outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de benzodiazepínicos, aqueles medicamentos tarja preta, né, que as pessoas começam a utilizar para dormir, ficam dependentes e tem que usar cada vez doses maiores para ter uma resposta.
e o tratamento a longo prazo você pode ter déficits cognitivos pelo uso dessas medicações. Então é muito realmente preocupante. E é uma medicação muito barata, né? Então, às vezes o paciente não vai para o profissional especializado e pega a receita com um colega, ou pega a receita com algum amigo, ou com um médico mesmo generalista, e mantém a medicação e não procura ajuda, né? Então tem que procurar realmente a ajuda de um profissional especializado. Tem aqui passando mais uma vez rapidinho no nosso chat do YouTube, muita gente participando, a Adriana mandando bom dia a todos, o pastor Saulo André comentando dessa história do tabu que a gente comentou aqui com a doutora agora há pouco, e ele dizendo, eu sou pastor e sempre falo para quem tem esse pensamento de que não quer procurar um profissional médico, psiquiatra ou psicólogo, ele diz, Deus deixou os profissionais em cada área para justamente dar essa consultoria, dar esse suporte, dar esse tratamento para as pessoas que precisam. Então, eu acho que tem isso também, né, doutora? Muita gente diz assim, tá com ansiedade, ou tá com muito problema na mente, procure a igreja, procure Deus. A gente sabe, pode procurar sim, isso até talvez ajude no tratamento, mas é preciso que também procure ajuda médica especializada, porque nem sempre também tem esse tabu, né, de problemas mentais, que é assim, é falta de fé, é falta de... Ela não tem coragem, de sair dessa situação. Muitas vezes você precisa de ajuda para sair de uma situação, nesse tema que a gente está tratando hoje, de ansiedade, de algum transtorno obsessivo compulsivo, de alguma crise de pânico, né? E a gente tem até a participação aqui da enfermeira Isis Machado. Obrigada pela sua audiência, Isis, no nosso canal do YouTube, falando justamente sobre atividade física, né? Ela reforça aqui, a atividade física estimula a farmácia interna, liberando ou estimulando hormônios do bem-estar, que é justamente como a senhora colocou aqui também sobre a atividade física, né? A gente tem que ocupar a nossa mente, né, com outras atividades. Eu escuto também muita gente falando assim, isso é frescura, é bobeira, para com isso, né? Não precisa passar por isso. E aí você dá com aquele sentimento que tá te corrompendo por dentro. O primeiro profissional, doutora, que você procura, a gente sempre tem essa dúvida, eu tenho que procurar o psicólogo ou o psiquiatra, existe uma orientação? Não, assim, você pode procurar tanto o psicólogo como o psiquiatra. Agora, procurando ajuda normalmente de um psicólogo, ele vai encaminhar para um psiquiatra quando ele vir que realmente nem está conseguindo trabalhar, né, na terapia, porque muitas vezes o paciente está tão angustiado, por exemplo, está tendo uma crise de pânico, está tendo pânico toda hora. Como é que ele vai poder entrar em contato com as dores dele emocionais? Ele vai se fragilizar ainda mais e vai dificultar o trabalho do psicólogo. Então, muitas vezes, eu vejo muito assim, os psicólogos me encaminhando para dar uma regulada, para ele também ter condições de trabalhar esse paciente, né, com as questões dele. Porque o que a gente tem que entender também, que nem tudo é só questão da doença. Tem uma história, tem um sujeito por aí por trás, né? Tem uma pessoa com suas dores emocionais, com sua história de vida, e muitas vezes uma situação na vida que a pessoa está passando serve de gatilho para fazer com que ela reviva toda aquela angústia que ela tem uma dificuldade de lidar, né? E eu queria só a gente sabe que o nosso tempo está acabando, mas o tema é muito interessante. O que são esses gatilhos, já que a senhora falou, e o que são esses gatilhos que a gente escuta muitas pessoas falando, e muitos assim, isso aí promoveu um gatilho e aí acabou despertando esse sentimento mais forte. O que são esses gatilhos, de forma assim, para que o nosso ouvinte entenda? Gatilhos são assim, situações que você tem dificuldade de lidar. Então, às vezes assim, teve uma discussão com alguém do trabalho e começa a ficar muito angustiado. Por quê? Porque aquela pessoa muitas vezes lembrou alguma situação sua, algum trauma seu que estava ali guardadinho de uma situação na infância com algum familiar. E aí a pessoa se desorganiza emocionalmente, né? Os gatilhos são esses, são essas situações em que desperta uma crise de ansiedade, né? Okay. É isso, nosso tempo aqui está quase se esgotando, mas acho que foi uma entrevista muito bacana para quem está acompanhando a gente, que sofre com algum problema desse, às vezes não sabe nem o que está passando, mas a gente tratou aqui desses sintomas, formas de tratamento, a doutora falou aí, exercício físico, tentar socializar mais é sempre muito importante. Então, doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Acho que a gente vai esperar a sua presença Volte aqui outras sempre, vezes. por favor, Volte né? mais vezes. Eu acho que é um assunto... é sempre muito bom falar desse assunto. Eu acho que é um assunto extremamente importante. A Adriana Freitas está falando aqui, tema importantíssimo, parabéns. A gente já convida para que a senhora volte, né? Voltarei.